Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versos 31 a 37. Isso mesmo, Marcos, capítulo 7, versos 31 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Podem se assentar. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus abra sua mente, o seu coração, para compreender essa mensagem. E mais explicitamente, eu desejo que Deus abra os seus dois pares de ouvidos nesta manhã. 2 pares de ouvidos, pastor. O seu ouvido físico para ouvir a minha voz. Está me ouvindo bem? Está entendendo bem? Mas que você abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem para você nesta manhã. Tudo ele faz bem. A multidão atônita, maravilhada, exclamou: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Aquelas pessoas contemplaram as obras de Jesus, viram o que Jesus estava fazendo, o que Jesus fazia, e a uma só voz, unanimemente, eles deram o seu veredito. Tudo ele faz bem. Aquela foi a opinião da multidão sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nem todos têm a mesma opinião sobre Jesus. As pessoas têm as mais diferentes opiniões sobre Jesus. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outras coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor também quer saber qual é o seu parecer sobre ele? Qual é o seu ponto de vista sobre Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? Sabe, um dia o Senhor dará também a sua sentença, a sua palavra de juízo sobre cada um de nós. No dia do juízo, o Senhor dará o seu veredito. E eu creio sinceramente que o desejo do Senhor Jesus Cristo seria de proferir as mesmas palavras que aquela multidão maravilhada falou sobre ele naquele dia. Tudo ele faz bem, tudo ela faz bem. Já pensou naquele dia você ouvir essas palavras de Jesus? Fez muito bem. Ou, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus capítulo 25, verso 21. Como será bom ouvir palavras doces, amorosas do Senhor naquele dia, não é? Mas para que isso aconteça, muitas coisas não precisam acontecer. Apenas uma: crer no Senhor Jesus Cristo, como Ele deseja que realmente creiamos nele e na sua palavra. Naquele dia o Senhor quer pronunciar palavras boas a seu respeito, e aqui neste texto que acabamos de ler, Jesus nos mostra como. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus oferece uma segunda oportunidade aos pecadores. A Bíblia nos diz no verso 31 que ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Pelos confins de onde?
Decápolis. Na região de Decápolis. Ora, Jesus estivera nesse mesmo lugar em uns tempos anteriores. E o que aconteceu ali? Quando Jesus desceu do barco com seus discípulos, correu na direção de Jesus um gadareno. E ele fez uma pergunta para Jesus, prostrando-se diante de Jesus, ele perguntou: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aquele homem estava possuído por centenas, milhares de demônios. Você pode imaginar isso? Se nos expulsas, permita-nos que entremos naqueles porcos. Havia uma manada de porcos pastando naquele lugar e Jesus o permitiu. E eles saíram. E quando aqueles animaizinhos sentiram a presença maligna, eles saíram correndo em desespero e lançaram-se por um abismo e morreram afogados nas águas. Você pode imaginar isso? Um homem suportava a presença maligna na sua mente, no seu coração, mas aqueles animaizinhos preferiram a morte do que a presença de demônios. E quando os moradores de Decápolis chegaram e encontraram aquele que em outro tempo morava nos sepulcros, no cemitério local, aquele que nem as correntes podiam detê-lo, aquele que era um louco, em perfeito juízo, vestido, alimentado, com a vida mudada, transformada, eles fizeram um pedido a Jesus. Sabe o que eles pediram? Retira-te daqui. Para aquelas pessoas, os porcos tinham mais valor do que a salvação, do que a libertação. E aquele homem faz um pedido para Jesus: deixa-me ir contigo. Jesus diz: vai para a tua casa e conta aos teus tudo quanto Deus te fez. Jesus saiu de Decápolis, mas deixou um evangelista, um missionário naquele local. E agora Jesus volta para a região de Decápolis. E aquelas pessoas já correm até Jesus com uma visão diferente, algo estava acontecendo. Eles procuram a Jesus porque eles têm um homem que está enfermo e eles creem que Jesus pode curar aquele homem. Alguma coisa aconteceu ali. Jesus deixou um missionário no meio daquelas pessoas. E então, meus irmãos, Jesus retorna para aquele lugar com uma palavra de bênção, de libertação, de salvação. Jesus é maravilhoso, não é? Ele é amoroso. Aqueles que o rejeitaram possuem agora uma segunda oportunidade. Eu quero que você saiba que Jesus não desiste dos pecadores. Jesus não desiste daqueles que estão perdidos. Nós muitas vezes nos cansamos e chegamos até a dizer: isso aí não tem mais jeito mesmo, deixa de lado. Não gaste tempo, isso aí é tempo perdido. Não falamos assim muitas vezes? Mas com Jesus é diferente. Jesus dá uma segunda oportunidade. Mas o pecador precisa aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6, verso 2: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo das oportunidades cessarão. Enquanto temos vida, precisamos aproveitar bem as oportunidades que nos são oferecidas, porque um dia será tarde, tarde demais. O Senhor Jesus, Ele ama o pecador. Ele se importa com os pecadores. Por isso Jesus voltou ali. Por isso Jesus está dando uma segunda oportunidade. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei o que tem acontecido com você, mas há pessoas que já presenciaram tanto a respeito de Jesus, já ouviram os testemunhos do que Jesus fez, mas ainda continuam com seus corações endurecidos contra Deus, contra a sua palavra. Aproveite a oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde.
Ou quem sabe o amanhã pode não chegar, não é mesmo? Não sabemos o que nos acontecerá no dia de amanhã. Segundo lugar, Jesus ouve o clamor dos aflitos e necessitados. Aqui no verso 32, a Bíblia diz: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe para que lhes pusesse a mão sobre ele. Suplicaram para que Jesus fizesse imposição de mãos sobre aquele homem surdo. Esses moradores de Decápolis creram no poder do Senhor Jesus Cristo. Eles assentaram no seu coração que se Jesus impusesse as mãos sobre aquele enfermo, ele seria curado. Isso é fé, não é? Ninguém pode buscar a Deus se não tiver fé e confiança no poder de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Eles creram. A recuperação da audição dos surdos era um sinal da era messiânica. Eu quero que você acompanhe comigo Isaías capítulo 35, abra sua Bíblia, Isaías 35, verso 5 e também o verso 6. A Bíblia traz essa profecia sobre o Messias, dizendo: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Por isso rogaram a Jesus, para impor as mãos sobre aquele homem. Não existe oração que possa funcionar se a pessoa não tiver confiança que Deus realmente pode mudar as coisas. Quando eu me aproximo de Deus, quando você se aproxima de Deus, você precisa crer que Deus está ouvindo a sua oração. Você precisa colocar diante de Deus a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, com confiança. Quando oramos, nós estamos falando com aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 28, 18? É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem poder, tem autoridade no céu e também na terra. Jesus Cristo fala e as coisas acontecem. Jesus dá a sua palavra de ordem e as coisas mudam. Os amigos do surdo mudo tinham só um problema. Sabe qual é o problema deles? Eles queriam ditar, eles queriam dizer a Jesus o que fazer e como fazer. Eles disseram: põe as tuas mãos sobre ele. O que eles disseram? Põe as tuas mãos sobre eles. Eles creem em Jesus. Mas não tem muita gente querendo dizer para Deus o que Deus deve fazer? E como Deus deve agir também? Não são muitos, até mesmo os filhos de Deus, hoje, os cristãos evangélicos, que estão dizendo para Deus: eu ordeno, eu declaro, eu determino. E quando você pergunta: mas por que você está determinando alguma coisa para Deus? É porque eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu tenho os meus direitos. Quem aqui é pai? Se o seu pai chegar diante de você, o seu filho chegar diante de você e falar assim: eu exijo, eu determino, eu ordeno que você faça isso, me diga, o que você vai fazer? Já me veio uma ideia aqui. Quem sou eu? Quem é você para determinar para Deus o que Ele deve fazer e como fazer? Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor do universo, Ele é soberano. Deus manda e as coisas acontecem. Mas agora eu posso pedir para Deus como filho, como filha. E se Deus se compadece das pessoas, será que Ele não vai se compadecer dos seus filhos também?
Deus é bom. Cantamos aqui, Deus é bom, mas Deus não é obrigado a fazer aquilo que eu quero. Seria muito bom se essas pessoas que gostam de determinar as coisas para Deus se aproximassem humildemente diante do trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia e declarassem: Senhor, a partir de hoje eu vou deixar a minha vidinha de pecados. Eu determino que vou viver na tua presença, em obediência à tua palavra, seguindo a orientação do teu Espírito Santo. Essa é a minha determinação ao teu lado, e eu tenho certeza que Deus vai se alegrar da sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo ouve aqueles homens e ele se compadece. Sabe, o Senhor Jesus, de acordo com nós vemos nesta passagem bíblica, ele permitiu toda aquela situação na vida daquele homem, porque ele estava pronto para fazer algo maravilhoso no meio daquela comunidade. Eu fico impressionado com a maneira como Deus trabalha na vida das pessoas, né? Há pessoas aqui que foram chamadas por Deus de uma maneira bem diferente da maneira que eu fui chamado, não é verdade? Deus usa coisas, Deus usa pessoas, Deus usa situações. Deixa eu me perguntar aqui, quem aqui foi chamado e teve um encontro com Jesus Cristo porque ouviu um sermão, um estudo bíblico? Erga a sua mão. Amém? Quantos aqui foram chamados por Deus através de uma mensagem musical, de um hino? Pode abaixar. Quantos aqui foram chamados através de um testemunho que ouviram? Amém? E quantos são chamados por Deus através de uma doença, de uma enfermidade? Quantos vieram pela dor? Através de um acidente, de uma tragédia que aconteceu? Deus chama cada um de uma maneira. Nós não podemos ajudar as pessoas que estão sofrendo se nós não agirmos como esses amigos desse mundo aqui. Esses amigos, eles sentiram compaixão daquele homem e por isso eles buscaram a Jesus. Nós não poderemos ajudar as pessoas se nós não sentirmos compaixão por elas, se nós não enxergarmos as necessidades das pessoas que nos cercam. Precisamos desse despertamento em nós. Então, nós que sentimos compaixão e cremos na graça e no poder de Jesus Cristo, precisamos levar os necessitados até Jesus Cristo para que Jesus os abençoe. Precisamos levar os pecadores perdidos a Cristo para que Cristo os perdoe, para que Jesus Cristo salve, para que Jesus os transforme. Mas isso cabe a nós, levar as pessoas aos pés de Jesus. E como é que se faz isso, pastor? Orando, falando com Deus, apresentando as pessoas diante de Deus. Senhor, essa pessoa está necessitada, precisando de uma intervenção do Senhor, da bênção do Senhor. Então eu estou colocando essa pessoa na tua presença para que o Senhor a abençoe. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá, diz o Senhor Jesus. Precisamos colocar cada pessoa na presença de Deus. Falar com Deus a respeito da situação que se encontram, para que sejam curados, salvos, transformados. Em terceiro lugar, notemos que Jesus tem consideração pelos sentimentos dos que sofrem. Nós nos deparamos hoje com pessoas que não têm a mínima consideração pelo próximo, não é? E aqui Jesus Cristo, a Bíblia diz: e tirando-os à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. O que Jesus Cristo faz aqui? Ele tira aquele homem mudo do meio da multidão, a um lugar à parte. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus Cristo tendo consideração pelo sofrimento daquele homem.
Jesus não queria fazer uma exposição daquele problema. Jesus Cristo não queria causar nenhum constrangimento para aquela pessoa que estava sofrendo. A multidão queria espetáculo. Jesus só queria abençoar. Jesus queria salvar. E, tirando a parte, Jesus Cristo estava demonstrando como nós devemos agir. Não é verdade que hoje nós nos deparamos aí com muitas pessoas, eu digo para vocês, muitos obreiros e obreiras, muitos pregadores, muitos milagreiros que colocam faixas e fazem publicidade das pretensas crenças, das pretensos milagres, curas que eles realizam para chamar a atenção das pessoas, dizendo: venham, porque aqui tem muito poder, venham porque aqui o pregador é bom, venham porque aqui tem o pregador fala e as coisas acontecem, e nos deparamos com um verdadeiro culto a personalidades. Não é o Senhor que é adorado, mas é o homem. Jesus não chamou a atenção. A bem da verdade, Jesus não queria dar publicidade ali, porque ele não veio para ser milagreiro, nem curandeiro. Jesus Cristo veio para ser o Salvador. As pessoas o seguiam por vários motivos. E Jesus não queria também antecipar o dia da sua crucificação. Jesus Cristo queria que as pessoas olhassem para Ele como aquele que iria morrer na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus queria que as pessoas se focassem na sua morte expiatória. Esse era o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Mas o que Jesus Cristo faz? Chamando, colocando à parte, Jesus toca naquele homem. Foi um toque da graça. Sabe por que Jesus tocou naquele homem? Para despertar a fé nele. Jesus tocou naquele homem e foi um toque maravilhoso. Jesus, com o dedo, tocou nos seus ouvidos e seus ouvidos se abriram. Com saliva, ele tocou na língua daquele homem. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, o meu método não é o método dos homens. Deus tem os seus métodos. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. A sua maneira, o método de Deus não é o nosso método. A maneira de Deus não é a nossa maneira. O jeito de Deus não é o nosso jeito. Deus não está preso a métodos. Deus pode fazer as coisas acontecerem do jeito dele e para a glória do nome dele. E ele toca naquele homem. Eu tenho para mim que foi um toque de poder, um toque de graça, um toque de amor, um toque transformador. Assim como ele já havia feito com o leproso, Jesus tocou no leproso e ele foi purificado da lepra. Jesus tocou no cego de nascença e o cego recuperou a visão. Senti até vontade de cantar aquele hino, basta que me toque, Senhor. Um toque, só um toque da graça de Deus. Você já sentiu o toque da graça de Deus na sua vida? Do poder de Deus? Do poder curador? Do poder restaurador? Quantas pessoas foram tocadas por Jesus Cristo? E imagino que há muitas pessoas que hoje só precisam de um toque. Não é que esse distanciamento social não dá nem para abraçar, né? Nem para cumprimentar. Mas há pessoas que estão precisando apenas de um toque. É como o homem que vai no barbeiro, não é, pastor? Ele vai lá no barbeiro e senta-se naquela cadeirinha. Ele só quer um carinho, né? E ele sente aquela toalhinha quente no rosto, né? Não foi o que a esposa disse? Você vai ao barbeiro só para ser tocado por uma toalhinha quente. Eu não posso perder a piada, meus irmãos. Mas há pessoas que precisam apenas de um toque de amor, um toque de graça, um toque de poder.
Jesus sabia disso. Me lembro que, alguns anos atrás, eu preguei aqui nessa igreja sobre o leproso que recebeu o toque de Jesus e foi purificado. E ali à porta, uma jovem senhora disse assim para mim: pastor, me dá um abraço, eu quero ser abraçado, quero ser tocado por alguém. Daí eu chamei uma diaconisa e falei: dê um abraço nela. Não é um abraço que está precisando? Recebeu o abraço. Há pessoas assim. E Jesus sabia das necessidades desse homem. Ele tocou o leproso e ele foi curado. Hoje nós precisamos de um toque de Jesus também. Em quarto lugar, Jesus tem todo o poder. Aqui no verso 34 e 35, a Bíblia diz: e levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então, antes de proferir a palavra de cura, a palavra de libertação, o Senhor Jesus Cristo deu um grande suspiro. Sabe, isso aqui expressa sentimento de compaixão. Já fez isso alguma vez? Às vezes você está assistindo ali uma reportagem de pessoas sofrendo, inevitavelmente damos aquele suspiro de compaixão. Oh, meu Deus, que sofrimento, que agonia! E Jesus dá esse suspiro aqui. Ele se importa com o sofrimento das pessoas. Ele se importa com o homem. Eu quero que você saiba aqui que Jesus voltou para Decápolis porque ele se importava com aquelas pessoas. Jesus se importa com a sua situação. Ele sabe quais são os problemas de cada um de nós. Sabe das nossas lutas, das nossas dores. A sua dor, eu não sei qual é, mas é a dor de Jesus também. Ele se importa. Ele sabe. Sabe? Nós abrimos a Bíblia, folheamos a Bíblia, chegamos lá em João no capítulo 11, Jesus diante do sepulcro de Lázaro. O que aconteceu com Jesus? João 11:35, o menor versículo da Bíblia que diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou ao contemplar Jerusalém, a sua maldade, seus pecados. Jesus se compadece. Ele se compadeceu do leproso. Então ele é movido por compaixão por aqueles que precisam de ajuda, por aqueles que sofrem. Mas Jesus não tem apenas compaixão, Jesus tem poder para mudar as coisas, para fazer as coisas acontecerem. Então, ao proferir a palavra efatá, os ouvidos daquele mudo se abriram. A sua língua ficou desembaraçada e ele falava perfeitamente, fluentemente. Efatá significa abre-te. É como a pessoa inteira ser aberta e ser libertada. Já viu alguém com o peito aberto? Alguém sendo submetido a uma cirurgia cardíaca, o peito todo aberto. Efatá, abre-te. É aberto, é libertado. Jesus abriu aquela vida, Jesus libertou aquela vida. Quantas pessoas precisam de uma libertação completa da sua vida? Sair dessa situação. E só Jesus pode abrir, e só Jesus pode libertar. É a palavra de ordem, efatá, que quebrou os grilhões de Satanás na vida de muitas pessoas. É a palavra que liberta, que quebra as correntes do pecado na vida de quem realmente sente que é pecador e precisa dessa libertação do Senhor Jesus Cristo. É a palavra que abre os ouvidos e desimpede a língua. Mais uma vez, meus irmãos,
Lamentavelmente, hoje, muitos bispos e bispas, aliás, bispa não tem na Bíblia, nem no dicionário da língua inglesa, nem portuguesa. Muitos falsos obreiros e obreiras, muitos apóstolos, por que não dizer apostila, também não tem na língua portuguesa. Fazem declarações de cura que nunca existiram. E muitas pessoas são enganadas com falsas curas, curas fraudulentas, e a pessoa acredita que realmente foi curada, e depois de um tempo volta ali uma situação pior do que a que se encontrava, e algumas até morrem, e eles dizem, não foi curado porque não tinha fé. É preciso declarar a cura. As curas de Jesus foram verdadeiras, não foram curas enganosas. Ele realmente curou, ele libertou. Em quinto lugar, Jesus não buscava aplausos ou louvores dos homens. Jesus não buscava popularidade, publicidade. No verso 36, a Bíblia diz, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgavam. Sim, Jesus não estava atrás de fama, de popularidade. Jesus não queria ser conhecido como guru espiritual, como curandeiro, como milagreiro. Jesus queria que as pessoas soubessem que ele veio para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para o perdão dos nossos pecados e nos dar a bênção da vida eterna. Esse era o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ser enfatizado ainda hoje mais do que nunca, porque são centenas e centenas de pessoas que estão correndo todos os dias para os templos, para as igrejas, em busca de cura, em busca de bênçãos. Lamentavelmente, eu não vou julgar, mas a maioria das pessoas que hoje estão correndo para os templos estão atrás de bênçãos. Eu quero a minha bênção, me dá a minha bênção, eu preciso da minha bênção. É na área material, é na área econômica, é na área financeira, é na área emocional, é na área sentimental, me dá a minha bênção. É como aquelas pessoas, como nós, quando nós vamos ao supermercado, entramos lá, pegamos o carrinho, e vamos colocando os produtos, né? Se nós não nos cuidarmos, daqui a alguns dias, as pessoas adentrarão as nossas igrejas com carrinho de supermercado, vim buscar as minhas bênçãos. As pessoas queriam bênçãos. Hoje, muitas pessoas também querem bênçãos, mas não querem Cristo na vida. Não querem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, o abençoador. É de Cristo que precisa cada pecador. Nós pregamos a Cristo, morto e ressuscitado. Esse é o evangelho da graça de Deus. É de Jesus Cristo que o homem precisa, é de Jesus que você precisa, mas em Cristo Deus nos dá todas as demais bênçãos também. Todas as demais bênçãos. Jesus faz ouvir surdos e falar os mudos, diz aqui o verso 37. Quem são os surdos? Surdo é a pessoa que não ouve, não é? Surdo é a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus. É a pessoa que ouve, mas não escuta. É a pessoa que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Surdo é aquele que não ouve o clamor do aflito e do necessitado. Surdo é aquele que é omisso a ouvir o clamor daquele que precisa e fica de braços cruzados. É interessante que Jesus, ele atraía todo tipo de pessoa. A palavra de Deus diz que Jesus recebia publicanos e pecadores, pessoas de todos os tipos, adúlteros e adúlteras, ladrões, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas desprezadas, e quando aquelas pessoas vinham até Jesus Cristo, eles eram transformados por Jesus.
tinham suas vidas mudadas. Saulo de Tarso teve o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, o perseguidor daqueles que eram do caminho da igreja, e teve a sua vida mudada para apóstolo dos gentios. A mulher que teve o encontro com Jesus junto ao poço de Jacó foi transformada numa missionária. Ela entrou na cidade. Acaso não será esse o Messias? A mulher que foi apanhada em adultério ouviu de Jesus: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Vidas mudadas, vidas transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. No dia do juízo, essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não querem obedecê-la, ouvirão do Senhor o que está aqui em Mateus 25, 41. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e entendem tudo com muita clareza, mas nunca chegam ao ponto de colocar em prática na sua vida. São parecidos com o profeta Jonas. Jonas ouviu Deus falando ao seu coração e ele sabia qual era a vontade de Deus. O que Jonas fez? Fugiu. Agora Samuel, quando ouviu Samuel, 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 fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como eu gostaria que o Espírito Santo de Deus abrisse os ouvidos de tantos que estão com seus ouvidos tapados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Ouça a palavra de Deus. Surdos são aqueles que são desafiados para serem cheios do Espírito Santo de Deus, serem consagrados ao Senhor, dedicarem os seus dons espirituais e os seus talentos naturais para a edificação da igreja, para a salvação dos perdidos, para a glória de Deus. E quando são exortados a fazerem isso, ficam de biquinho, se afastam da igreja, não quero mais. Surdos são aqueles que estão ouvindo hoje o que a mídia enganosa está dizendo, mas não estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Surdos são aqueles que se acovardaram para fazer a obra do Senhor em uma época em que as pessoas estão mais precisando de Cristo e do seu Evangelho. Esses são os surdos. Temos hoje uma multidão de surdos como membros das nossas igrejas. Que o Senhor Jesus Cristo abra os seus ouvidos, para que ouçam, e destrave também as suas línguas, para que falem desembaraçadamente das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Para que falem da graça de Deus. Não quero me delongar, mas eu fico impressionado com essa palavra aqui da multidão maravilhada. Tudo ele faz esplendidamente bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Onde o Senhor Jesus Cristo manifesta a sua graça e o poder, as pessoas ficam admiradas. Corações admirados, louvando ao Senhor. Eles deram, então, a sua palavra de juízo sobre Jesus, o seu veredito. Tudo ele faz esplendidamente bem. Mas não basta apenas saber o que Jesus Cristo faz. Quantas coisas você já viu Jesus fazer pelas pessoas que você conhece? Mas não basta apenas testemunhar o que Jesus faz. É preciso se posicionar a respeito de Jesus na sua vida. É preciso crer
em Jesus como seu Salvador pessoal. É preciso crer em Jesus como Senhor dos senhores. Aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Talvez você tenha, nesta manhã, vindo aqui nesta igreja ou parado para ouvir esta mensagem, porque está desejoso de paz no meio de tantas lutas, no meio de tantos problemas, dores, sofrimentos. E encontrou. Encontrou solução, satisfação. Como é bom estar aqui, não é? Mas não fique só nisso. Receba a maior bênção que um homem pode receber, que é ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. E você desfrutará de todas as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Que seja assim para a glória de Deus.